Fala pessoal, esse é o meu podcast Dando Vozcast por Ana Carolina Oliveira e hoje, neste episódio, estamos gravando de forma online, mais uma vez, que é uma forma que nós encontramos também de trazer casos que estão de longe, um pouco longe aqui da nossa região, que gravamos em São Paulo, mas que são casos necessários, histórias necessárias, muitas vezes dolorosas, mas que precisam ser contadas. Essa aqui é uma história que escancara a necessidade de falarmos sobre relacionamentos abusivos, independente das suas idades, independente da forma como nós precisamos falar. E relacionamentos abusivos, sobre o controle que começa disfarçado muitas vezes de um amor, de um carinho, coisas que começam de forma sutis, mas que com o tempo elas se tornam perigosas. Muitas meninas enfrentam isso desde jovens e acabam achando que aquela promessa de amor é um futuro próspero e é um futuro de muito sucesso, mas infelizmente encontram uma outra versão no decorrer do tempo. Hoje nós vamos contar a história da Gabriela. A Gabriela tinha apenas 14 anos. Ela sonhava em ser uma perita criminal. Era uma menina muito inteligente, curiosa, divertida e cheia de planos para o futuro. Mas no dia 12 de fevereiro de 2025, a vida da Gabi foi brutalmente interrompida. O corpo dela foi encontrado no rio Itajaí-Mirim, com 10 golpes de faca. O principal suspeito do crime, na época, era Anderson, de 23 anos, o namorado da Gabriela. Hoje, com maior respeito, com maior acolhimento, eu converso com a Débora, que é a mãe da Gabriela, que está aqui hoje por essa justiça, está aqui para ser a voz da Gabriela, uma voz que foi silenciada. Uma mulher que, mesmo diante de tanta dor, ela escolheu falar, ela escolheu contar essa história e dar um alerta para tantas famílias que talvez possam estar passando por essa mesma situação. Débora, muito prazer, uma honra estar falando aqui com você hoje. A gente sabe que não é uma história fácil de ser contada, mas que é uma história necessária. Então, como eu falei para você antes de começarmos, eu quero que você fique tranquila, eu quero que você se sinta à vontade, porque aqui, apesar de contarmos a sua história, que é necessário de um alerta para tantas outras famílias, eu quero que você se sinta confortável, tá bom? É um prazer e uma honra recebê-la. Obrigada. Então, eu queria que você começasse contextuando um pouco quem era a Maria Gabriela, como que era ela, como foram esses 14 anos ao lado da sua filha, que eu sempre digo que para nós, independente do tempo, é um privilégio poder ter tido a oportunidade de conviver com as nossas filhas, né? Verdade. A Gabriela era uma menina perfeita. Eu tive o prazer, assim, de ter ela esses 14 anos do meu lado. Ela já ia completar 15, faltava pouco tempo, sabe? E a gente já estava se programando para a festa dos 15 anos dela, né? Então, eu tenho um outro bebê agora de 2 aninhos. Na época, ele tinha 1 ano e pouco. E ela me ajudava muito, porque eu trabalho fora, né? E ela me ajudava muito com ele. E ela mandava vídeos deles brincando. Eu tenho a minha mãe que mora do lado, né? Minha mãe olhava, né? Mas ela ficava, porque como ele ficava vendo o desenho, ela ficava sempre ali com ele. Tratava ele super bem, trocava, fazia tudo que tinha para fazer, assim, sabe? Ela era uma filha excelente, uma menina assim que, meu Deus, era minha companhia. Eu sou apaixonada por ela, assim. E o relacionamento que eu tive com o pai dela foi um pouco conturbado, assim, pelo fato dele ter caído nas drogas, né? Então, assim, ó, aos 13 anos ela pediu para mim para namorar, né? E eu não aceitei. Eu disse que era muito cedo, muito nova, isso. E no fim, ele já estava se encontrando escondida e a gente não sabia, né? E pelo fato dela não ter o pai presente, ela tinha muitas crises de ansiedade, ela se cortava, isso, aquilo. Eu achava que eu estava fazendo um bem para ela porque ela queria, né?
Então, assim, eu acabei liberando eles aqui em casa, né? Na minha casa, embaixo do meu olhar, tudo, né? E como eu conheci ele desde pequeno, eu tenho um filho mais velho que hoje tem 23 anos, eu achava assim que logo ela também ia ver que não era isso que ela queria e ia acabar deixando, né? Só que eu não sabia até então quão psicopata ele era, assim, né? Então a gente ficou sabendo de muitas coisas depois e isso me deixou muito triste, porque assim, ó, na minha frente, ele tratava ela muito bem. Ele me ligava, fazia todas as vontades dela e eu ficava feliz, assim, por ela não ter o pai presente, né? Então, assim, eu ficava muito feliz que ele tratava ela super bem. Meu Deus, os dois cozinhavam aqui em casa, os dois, sabe? E eles só saíram para ir no mercado, né? Era 5 e pouco da tarde, então quem imaginava que ia acontecer uma coisa dessa? Mas vamos lá, eu só quero, para quem está nos assistindo, né, para a gente contar um pouco do contexto de como toda essa história da Gabriela começou com o Anderson, eu vou te fazendo algumas perguntas para a gente direcionar para que crie uma linha de raciocínio e as pessoas entendam como essa história começou. Então conta pra gente, como que começou esse relacionamento da sua filha, da Gabriela, com o Anderson? Quanto tempo durou esse relacionamento? Começou assim, ele já frequentava aqui a minha casa desde os 9 anos de idade, né? Que ele era amigo do meu filho. Só que daí ela era uma criança e, tipo, com 9 anos, eu acho que foi nessa faixa, eles têm mais ou menos uns 7, 8 anos de diferença. Ela era criança ainda, muito bebê. Acho que conforme foi vindo, né, foi vendo que ela cresceu e isso, de certo, sentiu alguma atração e começou ali. Aí ele começou a visitar mais aqui. Mas isso, o que aconteceu com ela foi em fevereiro, né, de 25, 12 de fevereiro de 2025, quando começou o relacionamento deles? Quando ela completou 14 anos, como ela pediu para mim para namorar, ela tinha 13 anos, eu não aceitei. Daí ela disse, mãe, quando eu fazer 14 anos, a mãe deixa? Daí eu disse assim, eu vou pensar. Aí quando ela completou 14 anos, naquela semana, ele veio falar comigo. Ele veio falar comigo, pediu e fez mil e uma promessa. Ela começou a chorar. Eu fiquei com pena, isso e aquilo. Daí eu achei que eu estava fazendo bem. Ela tinha completado 14 anos. Qual que é a data do aniversário dela? Dia 8/5 ela faz, 8 de maio. 8 de maio, dia do aniversário do meu pai. Que legal. Ela nasceu no dia 8 de maio. Ela ia completar 15 anos, né? Só que daí a gente acabou descobrindo que já fazia uns 3 meses que eles estavam se encontrando antes dela completar os 14 anos, né? Ele morava próximo da sua casa? Tá mais ou menos acredito que uns 12 quilômetros daqui. Então você acredita que ele estava sondando ela na região de escola, procurando ela, tendo esse acesso a ela antes de realmente ela completar esses 14 anos? Sim. Aí ela pedia para ir na casa de uma amiga e no fim eu acho que se encontrava com ele. E ela tinha uma amiga ali muito querida que ficava, tia, deixa. E eu acabava deixando, sabe? Ela ir lá na casa da menina, eu acho que lá eles se encontravam, sabe? Aquela cumplicidade de amigas. Uhum. Ela era muito nova, né? Na época tinha 13 para 14 anos, quando ela demonstrou realmente esse interesse pelo Anderson. Você chegou a comentar que no início você não aprovava, mas que depois ele te procurou para pedir essa autorização para poder namorar com ela, não é isso? Isso. Ele veio até mim e implorou e fez mil e uma promessa que tudo ia ser no tempo dela, que isso aí ia conversar, né? E que ele ia respeitar ela, tudo no tempo dela, isso e aquilo outro, e ela chorou, e daí dava crise de ansiedade, isso e aquilo. Aí eu pensei, eu vou deixar pra ver, né? Mas eu falei aqui dentro da minha casa. Aí, eu deixava ele sair pra fazer um lanche, voltava cedo, dava horário, tudo certinho, fazia tudo certinho, sabe? Sim. E como é que era o Anderson com vocês? Como é que era o Anderson dentro da sua casa com a sua família? Como que era esse convívio dele que, assim, foram 8, 9 meses desse relacionamento até ele se tornar realmente autorizado, né, por você? Sim. Assim, ele tratava a gente super bem. Meu Deus, ele me ligava, ele dizia assim, sogra, tá precisando de alguma coisa? Quer que eu leve alguma coisa? A Gabriela não tá precisando de nada, eu compro isso pra ela, eu compro aquilo. Aí, fazia as vontades dela, daí chegava, me ligava durante a semana e dizia assim, sogra,
A Gabriela quer ir na praia final de semana, vamos. A Gabriela quer ir na cascata, se eu não tiver dinheiro eu pago. Isso e aquilo, sempre fazendo as vontades dela. Então eu pensava assim que tava tudo super bem, né? Mas eu tentava trazer ela pro meu lado, assim, como amiga, para ela me contar tudo, assim, né? Mas eu não consegui. A gente ficou sabendo de muita coisa depois que aconteceu que ela não me contava, sabe? O Anderson trabalhava? E aqui na nossa região tem muitos catadores de sucata, assim, mas o pai dele tem um caminhão e eles trabalhavam com isso, né? Ah, entendi. Já era um trabalho de família. Sim, aham. Tá, e me diz uma coisa, em algum momento quando você, por mais que você tentasse essa questão dessa proximidade com ela, em algum momento você percebeu em relação, ou ali em coisas sutis, né, que mãe percebe, mãe vê, essa questão dele ser controlador, de ciúmes, de algum tipo de comportamento agressivo em relação a ela? Não, na minha frente não, eu tratava ela super bem, né? Só que assim, por último, agora que eu tinha começado recente as aulas, ele estava bem agitado, muito nervoso, não sei. Tinha começado uns meninos novos na escola, eu acredito que ele devia estar com ciúme. Aí teve até um certo final de semana que eu fui na casa da minha sogra e ela ficou em casa aqui com meu pai e com a minha mãe, mas aí durante o dia ele ficou aqui com ela. Aí meu pai disse que escutou ele berrar com ela. Aí escutou, daí quando eu cheguei, eu peguei ela. Eu disse, Gabriela, o que aconteceu? Por que ele tá berrando contigo? O que aconteceu? Ai, mãe, tu vai atrás do vô, tu sabe que o vô adora inventar mais do que não é? Tudo ela cobria, sabe? Ai, tu não conhece o vô, de certo? Ela dizia. Até parece que ele vai me matar. Ela chegou a dizer isso pra mim. Meu Deus. Chegou a dizer isso pra mim, porque eu falava que, Gabriela, ele não é homem pra ti, Gabriela, uma pessoa que não quer estudar, tem 23 anos já, não tem uma carteira de motorista, não se esforça para adquirir as coisas. Ai, mãe, me deixa, vocês só pegam no pé dele, vocês só tratam ele mal, coitado. Daí ela fazia a gente sentir pena, sabe, dele? Ela revertia o papel para que, na verdade, no fim das contas, ele fosse a vítima ali, né? Sim. Uhum. E daí, no fim, até no dia da audiência do júri popular ali, eu senti pena dele, eu não vou mentir, né? Só que é uma pena que dá e passa, né? Porque, em primeiro lugar, tá a minha filha, né? Só que como, assim, era muitos anos de convivência, eu tratei ele como um filho aqui na minha casa, né? Então, assim, eu só quero que ele fique muitos anos lá dentro, só isso. Você tinha alguma proximidade com a família dele, pai e mãe dele? Não. No começo, até que ela começou a namorar com ele, eu acho que a mãe dele já sabia a pessoa que ele era, sabe? Porque a mãe dele não queria que os dois namorassem. Aí a gente ficou sabendo depois que ele era agressivo até com a mãe, com a avó, e que ele tinha uma Maria da Penha aos 17 anos, de uma ex-namorada dele. A gente ficou sabendo de muita coisa, mas depois, sabe? Parece assim que pouparam tudo pra, não sei, pra acontecer tudo o que aconteceu. E hoje a gente vê, né, a importância das pessoas não falarem, não contarem as coisas, porque não adianta depois sentir alguma culpa ou falar eu vi, eu sabia, se você esperou chegar neste lugar dela realmente se tornar uma vítima efetiva, uma estatística de um feminicídio, ou então com tão pouca idade, sendo que pessoas estavam ali do lado, sabiam já histórico ou falavam sobre ele, né? Até quando aconteceu, né? Daí eu tive na escola, porque eu gosto muito de lá. Aí ela tem as melhores amigas dela que chegaram assim pra mim, né? Elas falavam assim, tia, perdoa a gente, elas falavam. É que a Gabriela pedia pra nós, assim, pela morte dela, sabe? Pra gente não contar nada pra tia do que ele fazia com ela, sabe? Ela falava assim, perdoa a gente. Porque ela não queria que a gente contasse, a gente não queria perder a amizade dela. Aí até a psicóloga aqui da nossa unidade de saúde, ela me procurou e disse assim que ia fazer uma palestra, uma coisa assim na escola, né?
até que ponto tu pode trair a amizade da tua amiga quando ela tá em perigo, assim, né? Exato. Eu ia comentar sobre isso. Só que eu não julgo as meninas, sabe? A gente já teve essa idade, gente. Sabe o quanto proteger uma amiga, mas uma coisa é você talvez, vamos pegar que já fomos adolescentes, uma coisa é uma mentirinha pra mãe, quando você quer dormir na casa de uma amiga, sua mãe não deixou, quando você quer fazer alguma coisa e a sua mãe não deixou. Outra coisa é você realmente entender que a sua amiga está em perigo e que a vida dela vale muito mais do que qualquer coisa. Então fica aqui também nosso alerta para mães que tenham essas meninas jovens, para ter esse diálogo aberto, que é o que a Débora tentava fazer com a Gabriela. Muitas vezes essas meninas se fecham por conta de promessas nos relacionamentos, mas se você também é jovem e está aqui nos assistindo, que você tenha essa atenção. Se a vida da sua amiga, daquela pessoa que você ama, está em perigo, priorize a vida dela. E se ela também deixar de falar com você por algum momento, você vai se sentir muito mais leve de ter protegido a vida dela do que ela realmente chegar ao que aconteceu com a Gabriela. E é o que você falou, a gente não julga as meninas, a gente não culpa de forma alguma, porque as amizades hoje, antigamente, a gente sabe que muitas vezes a gente acha que também está protegendo, está conversando essas meninas, e aí acontece isso. E você soube, então, como você disse, que ele já tinha uma Maria da Penha aos 17 anos, porque uma outra jovem já tinha passado, provavelmente, né, uma menor de idade também já tinha passado. Como é que você reagiu diante disso, de saber depois que ele tinha essa Maria da Penha? Assim, ó, eu fiquei sabendo depois que aconteceu a tragédia, né? Eu fiquei assim, a gente já sabia que ele não era boa coisa, mas ela não queria aceitar, sabe? Então, assim, a gente conversava muito com ela, mas ela não queria enxergar, né? Então a gente ficou sabendo que ele chegou a dar um tapa nela, né? Até as amigas dela depois me mandaram as mensagens, sabe? Eu vi aqui que ele chegou a agredir até amigos dela da escola por ciúmes. Sim, ele não podia nenhum amigo curtir uma foto dela, ele tinha tudo as senhas do celular dela. O celular dela, o delegado falou que desbloqueava com a face dele. E ele tinha todas as redes sociais dela no celular dele. Então, se uma amiguinha dela mandava uma mensagem, ele já sabia de tudo. Ele torturava ela psicologicamente, né? Sim. E ela não deixava chegar perto do celular, mas ele... Entendi, manipulava toda essa situação. E assim, a gente não tem como negar que por mais que a gente diga que os meninos amadurecem depois, a gente não tem como negar que a diferença de idade, por mais que ela fosse uma menina bem instruída por você, que vocês tivessem esse diálogo, que uma diferença de uma menina de 14 para um menino de 23 é uma diferença grande. Então a vivência dele, a experiência dele já é muito maior que a dela. Então eles sabem como manipular. A pessoa manipuladora, uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, ela sabe manipular, né? Ela sabe fazer de uma forma que uma menina de 14 anos vai ceder ali exatamente para o que ele quer e para o que ele vai fazer. Então, ela não via maldade, né? E assim, para ela aquilo era uma forma de amor. Eu sofri tanto preconceito pela idade dela, né? Sim. Claro, a gente não queria. É o primeiro julgamento que as pessoas vão fazer. Meu Deus, tinha coisa assim que as minhas primas me ligavam assim, não olha os comentários, não olha. Porque isso vai te adoecer. O povo é muito ingrato, assim, muita gente ainda que fala pior que a gente, sabe? Quem te julga sempre tem o passado mais negro que da gente, porque assim, ó, tinha coisas assim escritas absurdas, assim, que chegava a doer, sabe? Mas eu olhava bem poucas, assim. É a melhor coisa que você faz. A internet hoje é um lugar que, se você não tá bem preparado para estar nela, é um lugar que vai realmente te derrubar. E é um conselho por estar hoje dentro da rede. É muito triste, porque na verdade a pessoa que solta esse ódio, a pessoa dissemina essa raiva, ela diz muito mais sobre ela do que sobre você. Sim, né? Então ela é a juíza da internet, mas ela não está conseguindo nem controlar a própria vida.
Mas me diz uma coisa, em um determinado momento eles até chegaram a terminar um relacionamento, você tentou alertar, conversar, pedir para que ela não voltasse com ele, né? Como é que foi esse diálogo? Como é que foi essa relação? Foi assim, ó, em agosto do ano passado, esse ano 2024, eles terminaram. Daí comecei a trabalhar, né? Porque eu tinha o Pedro, voltei a trabalhar e ela olhava o Pedro para mim. Ela e a mãe, né? Aí eu tava trabalhando por volta. Daí na sexta-feira eu saio às 11h30, que eu entrei às 5 da manhã e saio mais cedo. Aí quando eu saí do serviço, eu vi umas mensagens dela apavorada, apavorada, apavorada. Mensagens de um menino que, no caso, ele se passou por esse menino que estudava com ela, no mesmo colégio, se passou por esse menino e as mensagens eram ridículas, horríveis. As mensagens diziam bem assim, ó, que eles iam vir aqui em casa porque sabiam que ela não tinha mais um namorado, eles iam estrupar ela, ia vir ele mais os amigos dele, mandaram foto de arma e que ela não ia mais me ver, não ia mais me ver o irmãozinho dela que ela tanto amava, e ia fazer mal para minha mãe e para o meu filho. Aquilo ali na hora, eu estava com sangue quente, aquilo me gerou uma ira. Eu acabei fazendo uma coisa errada, eu acabei indo até o serviço desse menino e tirando satisfação, e daí só que o menino só mentia, dizia que não era ele, não era ele, não era ele, e eu fiquei muito nervosa e eu acabei dando um tapa no rosto do menino. E o menino só tinha 17 anos. Eu acabei indo presa. Fui presa, paguei fiança, puxamos o celular, que foi feita as ameaças para ela, o número do celular, coincidiu que era uma irmã dele, do assassino da minha filha. Eu não acreditei, eu disse, meu Deus, eu fiz uma coisa errada, eu não acreditei, não acreditei. Aí quando aconteceu a tragédia, o delegado aqui de Itajaí, um excelente delegado da Polícia Civil, ele chegou para mim e disse assim, mãe, ele confessou que foi ele que fez aquelas ameaças para ela no celular. Para quê? Para ela se sentir frágil e voltar para ele. Porque ele dizia ali nas mensagens, agora nós vamos te matar, vamos te estrupar porque tu não tem mais o teu namoradinho. Daí ela acabou voltando com ele, porque ela começou a ter crise, ficou com medo, isso e aquilo. E daí nós só fomos descobrir agora, né? Depois que aconteceu toda essa tragédia, que foi ele, né? Aí saiu a minha audiência, eu pedi perdão para a mãe do menino. Perdão para o menino, eles entenderam, me abraçaram, conversei muito com eles. Porque, puxa, tu chegar em casa e ver tua filha num desespero daquele, foto de uma arma, isso e aquilo, tu vai, né? Porque Uma se eu leoa. se eu soubesse, assim, que ele ia fazer uma aula desse para minha filha, ele não teria nem chegado perto dela. Só que ele tratava tão bem ela e tão bem a gente, que eu não via maldades também, sabe? E assim, a comunidade toda, ninguém aqui consegue acreditar, porque Ele se conseguiu, criou na verdade, assim. manipular todo mundo. Sim, manipulou Mas todo o que mundo. mais te preocupava nesse relacionamento? Que não tinha futuro. Meu medo era dela engravidar e morar com ele. Daí ela começou a pedir para mim emancipar ela, que ela queria casar, que a mãe dele estava vendendo um terreno lá não sei aonde, e eles iam construir uma casa para eles, e daí ia dar um caminhão para ele trabalhar. Eu não queria que ela fosse morar com ele, eu queria que ela terminasse os estudos, eu queria que ela estudasse, entendesse? Então isso me preocupava muito, eu não queria, mas eu jamais imaginava que ele ia fazer uma coisa dessa com ela, sabe? Você acha que ela não via esse relacionamento abusivo, essas promessas de amor, exatamente pela pouca maturidade, pouco conhecimento, assim, ela nunca tinha namorado. Então, você acha que realmente pela pouca idade dela, ela não via essas questões desse relacionamento abusivo? Eu acho que sim, sabe? Pela pouca experiência, ela não via que era. Porque assim, ele tratava ela tão bem, assim, na frente nossa, que eu acho que ela também não via maldade, sabe? Assim, não tinha como. Aqui a comunidade ninguém consegue acreditar. Sabia que ele não era aquilo tudo, né? Mas a ponto de chegar ao que ele fez, porque assim, ó, no dia do júri popular ali, aquilo ali me destruiu. Eu acabei até perdendo meu serviço, porque todo dia eu tava vomitando dos nervos depois dessa audiência. Porque a gente descobriu que não foram só 10 facadas, né? A gente descobriu que foi 15. Bem, calma, vamos chegar lá, que era exatamente isso que eu ia te perguntar agora. Uhum. Eu sei que é um momento muito difícil você lembrar daquele dia, mas se você puder
da forma como você entender melhor, que você se sentir melhor. Se você puder contar pra gente como foi aquele dia 12 de fevereiro. O que aconteceu naquele dia com a Gabriela? No dia 12 de fevereiro, eu cheguei em casa do centro e trouxe um pacote de pão bisnaguinha que ela gostava. Daí ela disse assim, mãe, eu não queria comer com doce de leite, que era o que ela gostava, né? Eu queria Nutella. Eu disse, Gabriela, a gente mora no interior, é longe para ir até o mercado, dá uns 15 quilômetros para ir até no mercado para comprar, né? Ela disse, mas o Anderson me leva ali rapidinho e já me traz. Aí eles pegaram, eu disse, então tá bom. Daí só vão no mercado e vão voltar, né? Que maldade tem nisso? Aí foram no mercado, era por volta das 6 horas, eles saíram daqui. Só 6 que da um dia tarde, antes, 18 horas. isso, 6 da tarde, aham. Só que um dia antes, ela queria trabalhar, ela queria trabalhar, ela queria trabalhar. E como a gente mora no interior, aqui é muito ruim para te conseguir um menor aprendiz, porque não tem ônibus, não tem isso, só eu tenho carro, então tudo depende do meu carro, sabe? Então tem uma amiga minha que ensinou eu a costurar. Ela disse assim, como era do lado da escola, ela disse assim, Débora, ela estuda de manhã, à tarde ela vem aqui e faz umas pecinhas comigo, eu pago pra ela, né? Eu disse, tá bom. Aí na terça-feira ela foi trabalhar lá com a minha colega lá, conhecida que tem uma empresa de confecção. Aí foi trabalhar lá e chegou 5 horas, eu fui buscar ela, daí ela começou assim, mãe, isso não é pra mim, ela disse. Ah, não, ficar a tarde toda sentada, isso não é pra mim. Daí eu disse assim, então vai estudar? Eu disse pra ela, estuda pra ser alguém, né, pra ter um futuro. Daí ela disse que não queria ir mais. Eu disse, não, tudo bem, eu não vou te obrigar a trabalhar jamais, não precisa. Pode ficar em casa com o Felipe e tal, o Pedro. Aí quando ela acabou dormindo cedo, que ela estava muito cansada por ter trabalhado naquela tarde, na terça-feira, e quando ela acordou de manhã, tinha muitas mensagens dele, muitas, muitas. Ela chegou e comentou comigo assim, mãe, o Anderson tá achando que eu não dormi em casa. Ele tá achando que eu dormi na casa de outra pessoa, porque ele tá dizendo que eu tava com outro, isso, aquilo, isso, aquilo. Eu acho que eu vou terminar com ele, isso, aquilo, ela falou, né? Aí quando chegou a noite, ele chegou aqui, daí ela me chamou e disse assim, mãe, fala pro Anderson que eu não dormi em casa. Aí ele começou a rir. Daí eu disse, é claro, não, vou deixar ela dormir aonde, né? Claro que ela dormiu em casa, ela estava cansada, acabou dormindo e não viu tuas mensagens. Daí ele começou a rir, brincar e tal. E daí pegaram e foram pro mercado. Porque na frente de vocês ele disfarçava muito bem. Muito bem, ele é um excelente ator. Inclusive, Aí, deve ter morrido de raiva dela por ela ter exposto ele a uma na minha frente. situação na sua frente. Daí eles foram no mercado, daí por volta da. Olhei no celular, era 8h15. Eu disse, daí mandei mensagem para ela. Eu disse, ué, vocês erraram o caminho do mercado, que já é 8 horas não chegaram ainda? Daí ela botou KKK. Não sei se era ela que estava digitando ali. Aí botou KKK, mãe, eu vim aqui na mãe do Anderson, que ela fez um cachorro quente, mas eu já tô indo para casa. Eu disse, agora, eu quero tu em casa já. Tá bom, mãe, tô indo. Botou, né? Escrito, nada de áudio. Tá. Aí os vizinhos ali falaram que ela realmente estava por volta daquele horário dentro do carro dela, né? 8 e pouco ali. Só que ela não desceu na casa da sogra dela lá, pra comer cachorro quente. Ela ficou dentro do carro. Então ali eu não sei se ela ainda estava viva ou não estava, sabe? Então ela não desceu. Aí por volta. Aí eu acabei dormindo, porque a gente trabalha muito cansativo e tal. Acabei adormecendo. Era por volta das 11 horas, eu acordei e meu marido estava na cozinha, porque a gente só tem TV no quarto, vendo filme no celular. Daí eu disse, se a Gabriela não chegou ainda? Ele disse, não, achei que tu tinha deixado ela dormir na casa de alguma amiguinha. Eu disse, não. Daí eu liguei para ele desesperada. Daí ele disse assim, não, já deixei ela em casa. Eu disse, como tu deixou ela em casa? Se ela não chegou aqui, eu não escutei barulho do teu carro, a minha rua não tem saído, o carro dele tinha um cano de escape quebrado. Eu disse, é impossível. E os meus irmãos tinham acabado de chegar de serviço, o meu marido, tudo, não tinha como alguém não ver que ele chegou. Daí ele disse, não, eu deixei ela, eu disse, eu tô indo até a tua casa, eu falei pra ele. Aí quando eu tava chegando perto da casa dele, ele veio ao meu encontro, não deixou eu chegar até na casa dele. Tá, veio ele e o pai dele, e eu percebi que o pai dele tava muito nervoso. Daí ele veio ao meu encontro, daí eu já comecei a passar mal, comecei a passar mal. Aí me trouxeram para casa e a mãe me deu um remédio muito forte, eu acabei dormindo, sei lá, eu comecei a vomitar, fiquei muito ruim. E daí chamaram a polícia, meu marido, meu pai, meus irmãos. Mas eles falaram o que pra você? Nada? Nada, eles só falaram que iam procurar, que tinham deixado ela aqui, na frente da minha casa. Só que eu moro na beira da rua, não tinha como não escutar, sabe? Aí
comecei a passar mal, a polícia veio, aí meu marido, meu pai e meu irmão, cada um procurava para um lado, para o outro, nos matos e nas ruas, no posto de saúde, até com meu marido e meu pai. Ainda bem que o meu pai estava junto. Acharam o celular dela lá na mata. Porque ele tentou jogar a culpa, porque ele não é pai dela, meu marido, né? Sim. Tentou jogar a culpa que o Alex mexia com ela, que o Alex ficava olhando ela diferente, isso e aquilo. Até no dia da audiência, o nosso advogado falou, né? Que mostrou ali as mentiras do depoimento do pai e da mãe dele, tentando jogar a culpa em cima do meu marido, sabe? Querendo já tirar o deles da reta. Acusar ele de abuso para eles saírem do foco. Porque a irmã dele falou no grupo que o Alex tinha mandado matar ela porque ele tinha dado uma surra nela e para mim não saber tinha mandado matar ela. E o Alex tem todos os cartão ponto do serviço, do horário, eles nunca ficaram sozinhos junto e como é que eu não ia ver uma coisa dessa, entendeu? Tudo mentiras ridículas assim, sabe? Subestimando a sua inteligência. Sim, e da polícia, né? Porque como ele achou assim que fez o crime perfeito, que a polícia não ia saber, porque ele achou assim, eu vou negar e eles não vão me prender, né? Porque não tinha prova. Mas até então foi achado o sangue dela no carro, né? Deu o DNA dela e a rota do celular, né? O iPhone, ele entrega muito, né? O iPhone eu não tenho, né? O meu é um Samsung, mas o iPhone, tudo que tu faz, ele te entrega, né? Então, assim, entregou toda a rota ali dele. Ele teve 3 vezes na mesma noite ali às margens do rio Itajaimirim, né? Então, como o advogado falou, Débora, não precisa de prova nenhuma mais. Só o telefone já entrega ele. Porque meu medo era que ele saísse, não dele sair, de a minha família fazer alguma coisa, a gente pagar por uma coisa que a gente não fez, né? Acabar indo alguém preso por um erro dele, né? E qual foi o horário que ela foi encontrada? Na quarta-feira do dia 12, por volta das 8 e pouco ali, eu não vi mais ela, não tive mais contato com ela. Ela foi achada na sexta-feira, às 7h30 da manhã, já onde o rio deságua, já quase no mar. E eu não vi ela, né? Então, eu não tenho lembrança dela no caixão, né? Não tenho lembrança dela gelada, essas coisas assim, né? É como se ela fosse voltar a qualquer momento, assim, né? Mas como foi para você o momento em que você soube que ela foi encontrada? Eu estava no posto de saúde, porque a minha pressão subiu muito, né? Mas eu não sabia até então. Aí o delegado me ligou, da hora que o delegado me ligou, eu estava no posto de gasolina. Aí, eu estava no posto de gasolina, o delegado me ligou e disse assim, Débora, a gente tá indo lá procurar ela, a gente tá levando cachorro, isso e aquilo, mas isso era 7h30 da manhã, o delegado ia vir só à tarde. Aí ele me ligou. Aí eu tava no posto, eu já tinha chegado no posto de saúde, eu disse, eu tô aqui no posto de saúde, eu vim buscar um remédio, mas eu quero falar com a família de vocês toda junto. Eu achei estranho, sabe? Eu disse, então tá bom, então vamos lá para casa. Tava meu pai, meus irmãos aqui, muita gente, né? Daí acabou que me ligaram e me deram a notícia. Eu acabei passando mal e lá no posto já me medicaram e eu vim para casa, né? Aquela pior notícia que você pode receber, de uma certa forma, você recebeu, você sabia, ou soube, né, onde está o corpo, mas é a pior notícia, porque por mais que houvesse esse desaparecimento, a gente sempre tem a esperança de que ela vai entrar pela porta, seja da forma como for, mas vai voltar, né?